Eu começo. Tá, pode ir. Então, pessoal, a gente vai falar sobre Max Weber e a gente vai conversar um pouco sobre a sociologia dele e os conceitos mais principais que caem tanto no Enem como no PAS também. O Weber, ele viveu de 1864 até 1920. Então, a gente pode perceber que nesse período da vida dele, foi um período marcado por alguns conceitos históricos também. Como exemplo, a unificação da Alemanha, a gente teve a Primeira Guerra Mundial nesse período de vida dele, e também teve várias revoluções que ecoaram ao longo da vida. O Weber, ele é formado em Direito e Economia, e ao longo da vida dele, ele estudou política e religião. E aí vocês vão perceber que os conceitos que ele mais aborda vão estar relacionados com essas quatro matérias. Hoje a gente vai conversar sobre quatro conceitos dele, que são os conceitos mais cobrados, que é a ação social, a ética protestante e o espírito do capitalismo, quatro condições básicas do capitalismo e as formas legítimas de dominação. Uma dica de como vocês podem estudar Weber. Sempre que vocês forem estudar ele, tentem pensar quais são os tipos que ele denomina nos conceitos deles. Vocês vão perceber que, em ação social, ele vai dividir a ação social em quatro tipos. É, as quatro éticas do trabalho também são quatro tipos. As condições básicas, ele colocou quatro tipos também. E as formas legítimas são três tipos. Então, sabendo a quantidade de conceitos que tem em cada um deles, e pegando a ideia geral, vocês vão conseguir contextualizar melhor, sempre nos estudos de vocês. E aí a gente começa então com a ação social. O Weber, ele vai falar de uma sociologia compreensiva. O que seria isso? Para ele, ele fala que as nossas ações, elas vão moldar a realidade social. E essa realidade social, ela pode ser moldada através das ações sociais. Que seria o quê? A ação social, a gente pode conceituar como a diferença entre. Na verdade, a gente pode conceituar como o que diferencia o homem dos outros seres, uma capacidade da ação dando sentido a ela. Voltando um pouco, gente. A ação social, ela vai se referir ao comportamento do indivíduo dentro da sociedade. E esse comportamento, vocês vão perceber que ele vai orientar a ação das pessoas, todas as ações que essas pessoas podem ter. E aí a gente vai então para os exemplos. Eu acho que com exemplo vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem o quê? A referente a fins. A ação social referente a fins, ela é aquela que tem um objetivo e que ela é bastante racional. Então, vamos dar um exemplo. A gente está vendo essa aula por quê? Porque a gente tem como objetivo tirar uma nota boa na prova, a gente tem como objetivo passar por faculdade. Então, aquilo que a gente está fazendo nesse momento, ele está tendo como fim um objetivo. E esse objetivo, ele é racional, porque a gente sabe que passar na faculdade é um objetivo racional. Então, ele tem um fim, ele é motivado por um sentido. A ação referente a valores, ela é aquela ação menos racional, que ela está ligada mais com os nossos valores. Então, ela pode estar ligada tanto com os valores religiosos, com valores políticos, ou com os nossos valores pessoais. Um exemplo que eu posso dar para vocês é sobre relacionamento. Vamos supor que você conheceu uma pessoa. E aí essa pessoa, ela vai cumprir com os seus valores que você tem. Ela é da mesma religião que a sua, ela tem o mesmo pensamento político que o seu. Os valores pessoais que ela tem para ela são valores que você tem também. Então, o seu relacionamento, ele está pautado com os valores que a outra pessoa tem que são iguais aos seus. A relação afetiva, a ação social afetiva, ela já vai ser aquela ação social que ela está mais ligada com as emoções, com os nossos sentimentos. Então, vamos supor que você conheceu essa pessoa cumpriu os seus valores. E através dessa pessoa cumprir os valores iguais aos seus, você se apaixona por ela. Você sabe que a afetiva, ela não vai ser tão racional igual às outras. Me apaixonei por uma pessoa.
Inicialmente, você se apaixona por coisas superficiais dessa pessoa. Pode ser a aparência, pode ser porque ela cumpre algum requisito semelhante ao seu, algum gosto pessoal que você tem. Então, você pode perceber que... Oi? Ian, Oi. pode repetir o que é o direito dos valores, por favor? Então, os valores, ela é aquela ação social que ela é menos racional, sabe? É tipo assim, ela vai estar ligada mais com os teus valores religiosos. Então, pode ser valor religioso, político ou pessoal. Pode ser uma coisa assim que não seja tão racional, mas que para você é um valor indispensável. Um exemplo. Como um exemplo, todo domingo, gente, eu não sei onde vocês moram, mas aqui na minha cidade a gente tem uns testemunhos de Jeová. E aí, todo domingo, eles batem na porta da gente para poder pregar o evangelho deles, né? E aí, esse valor deles bater na sua porta, mesmo que você não aceite eles, é como se fosse uma coisa assim: ah, eu não aceito essa religião, vamos supor, né? Você não concorda tanto com o tipo deles, mas eles fazem isso não tanto para tentar te converter para a religião deles, mas para eles cumprirem um, algo para eles mesmos, o valor deles. Eu lembro que quando eu tive essa aula de Weber, meu professor falou que uma vez ele presenciou uma cena que uma testemunha de Jeová bateu numa porta e a pessoa foi super grossa com ela, sabe? E aí ela foi, continuou batendo, tipo, bateu nas outras portas tranquilamente. Aí ele foi e perguntou para ela assim: ah, as pessoas te tratam tão mal por você ir na porta delas, por que que você continua? Ela foi e falou: para cumprir algo que eu acredito. Então, vocês podem perceber, assim, que está muito relacionado com o que a pessoa acredita, sabe? Não com o que as outras pessoas fazem com ela. Deu para entender? Sim, E aí obrigada. a gente tem, de nada. E aí a gente tem a ação social tradicional, que ela vai estar ligada aos costumes e os hábitos daquela comunidade que a pessoa está inserida. Um exemplo de ação social tradicional que a gente desenvolve. Aí eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei na aula passada. Na aula passada eu estava falando que aqui no Brasil a gente tem o costume de tomar banho todos os dias. Já existem outros lugares que as pessoas não têm esse costume. Um exemplo, a França. Lá na França, o pessoal toma banho um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. E não é porque elas não têm higiene ou porque, ah, porque elas são porcas. Não, gente, muito pelo contrário. É porque lá tá ligado ao costume daquela comunidade, sabe? Ao costume daquela sociedade. Então a gente tem que lembrar também que todas as ações sociais, elas vão estar relacionadas com o costume da sociedade, com a sociedade que a gente está envolvido. E aí vocês podem perceber que a gente vai se enquadrar em mais de uma ação social ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar uma situação que seja sobre o relacionamento que a gente estava falando. Quando eu falo sobre relacionamento, esse relacionamento ele pode estar incluído em duas, três ou até mesmo em todas as ações sociais. É como, por exemplo, a gente lembra que a gente conheceu a pessoa e aí essa pessoa ela tem os mesmos valores que a gente tem. Então, a pessoa é da mesma religião, ela tem o mesmo segmento político, ela tem valores pessoais. E aí, eu comecei a me aproximar dela por causa dos valores que são iguais aos meus. Depois disso, eu comecei a desenvolver a ação social afetiva com ela. Então, ligada às minhas emoções e aos meus sentimentos, eu comecei a me apaixonar por essa pessoa. Depois disso, a gente começou a namorar, e aí namorando, a gente começou a ter um objetivo, que era o casamento. E esse casamento, ele foi pautado através da ação social tradicional, que está ligada a um costume aqui da gente, que é o que? O casamento. Então, sempre tem aquela coisa, quando o pessoal está namorando, há um tempo, o pessoal já pergunta, e aí, vão casar quando? Quando é que é o casamento? Porque é um costume, é um hábito daqui. Então, vocês podem perceber que com o relacionamento, eu já consegui usar todas as ações sociais. Se pautou em todas. E aí o Weber, lá no começo eu falei para vocês que o Weber ele é formado em Direito e ele é formado em Economia também. E com isso, ele lançou uma obra que é chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.
A gente vai usar aqui na aula, principalmente, a religião calvinista. Para lá no início, quando a gente estudou em história, a gente viu que o calvinismo ele pregava a predestinação divina, que falava que para as pessoas serem salvas, elas teriam que acumular riqueza, teria que acumular riqueza através do trabalho delas, porque o trabalho dignifica o homem, né? E aí o que que acontece? A gente tem que lembrar bastante, mas sempre coloquem isso na cabeça de vocês. O protestantismo, ele não criou o capitalismo, mas ele deu ritmo e sentido ao sistema. Ritmo e sentido por quê? Porque o calvinismo, ele falava que para as pessoas serem salvas, elas precisavam acumular aquela riqueza baseado no trabalho delas. Com o passar do tempo, o capitalismo, ele usou essa prerrogativa, falando assim, o trabalho dignifica o homem. Só que, no entanto, ele tira Deus da centralidade e continua apenas com o trabalho. E aí as pessoas começam a trabalhar para acumular riquezas, pensando no capital e todos esses conceitos. E aí o Weber, ele entra em dois pontos, em quatro pontos bem legais, que são a ética do trabalho. Na ética do trabalho, ele vai analisar o tipo de pessoa que está trabalhando nesse mercado. Qual é a postura das pessoas que trabalham? E aí ele chega a quatro perfis. O primeiro perfil é o perfil daquele trabalhador tradicional, que ele não vê o trabalho como algo bom. Ele olha o trabalho como se ele fosse um objeto de tortura. E aí a gente lembra o que a gente estudou lá em filosofia. Em filosofia, a gente estuda que o trabalho como se ele fosse esse instrumento, né? É o tripalho. Então, todas as pessoas que trabalhavam lá na antiguidade, no comecinho, elas são vistas assim como visto como algo ruim, porque as pessoas, os pensadores da época, o único trabalho que eles tinham era o ócio, né? Que era aquele pensar criativo, é, o trabalhar mesmo, tipo colocar a mão na massa, não era visto como algo tão bom. O segundo perfil que a gente tem é o aventureiro do capitalismo. No aventureiro do capitalismo, ele olha o trabalho como se ele fosse um trampolim de ascensão social. O que seria isso? Seria aquele tipo de pessoa que ela entra na empresa como se fosse um vendedor, tipo, vendendo mesmo os produtos, e com o trabalho dela, com a dedicação, ela vai subindo nessa empresa até que ela chega no cargo de gerência. Então, essa pessoa ela dá o seu máximo para conseguir subir, sabe? Conseguir classificações melhores na vida. Um exemplo bem famoso é o Silvio Santos. O Silvio Santos ele começou vendendo caneta e hoje em dia ele é dono da emissora, né? Do SBT. Então vocês podem perceber que ele é um aventureiro capitalista. Tem um tipo também que é o tipo racional. O tipo racional é aquele tipo que ele percebe o trabalho como se o trabalho fosse um jogo. Então ele trabalha a partir da necessidade dele. Trabalhei um ano, acumulei um dinheiro. Aí esse dinheiro que eu acumulei, ele dá para me sustentar durante 6 meses ainda. Então eu paro de trabalhar e vou viver com aquele dinheiro que eu acumulei. Depois de 6 meses, quando meu dinheiro acaba, eu volto a trabalhar. Então esse seria o tipo racional. E tem o pessoal que é da ética protestante, que, gente, olha, um erro aqui no slide, eu coloquei ligado ao costume, mas foi por causa do outro slide, tá? Então, a ética protestante, vocês anotem aí, é o pessoal que ele vê o trabalho como se fosse o único objetivo da vida dele. O único sentido dele é trabalhar, trabalhar, trabalhar e acumular o dinheiro. Outra coisa que o Weber pensou foi sobre as condições do capitalismo. Para esse capitalismo ele se manter, como é que funciona? O que é que eles têm que fazer? E aí ele falou que tem quatro condições básicas para que esse capitalismo ele aconteça. Vamos pensar que a gente é uma empresa, né? Vamos pensar que a gente montou, vamos supor que a gente é da mesma família, tá? A gente é da mesma família e aí a gente montou uma empresa para vender, sei lá, para vender queijo. Vamos supor assim. Aí ele fala o seguinte: para que o capitalismo ele se mantenha, que tenha condições básicas, a gente tem que ter racionalidade. Essa racionalidade
é separar a economia doméstica da economia capitalista. Como eu posso... Deixa eu pensar uma forma. Assim, tudo que entra na empresa, tudo que é investido na empresa, eu tenho que separar o que é o capital da empresa e o que é o capital da casa. Então, eu não posso, faltou 1 quilo de feijão aqui em casa, então eu vou lá na empresa e vou pegar R$ 10 para me comprar um pacote de feijão. Não é assim que funciona. Para que a empresa ela se mantenha, a gente tem que separar o que vai ser de casa e o que vai ser da empresa, para que não haja essa falência da empresa. Na parte burocrática e racional, o Weber já vai falar que cada pessoa é uma parte de uma engrenagem. E para que a empresa funcione, todas as engrenagens têm que estar trabalhando juntas, desempenhando aquela função. E aí a gente lembra um pouco da filosofia, da sociologia do Durkheim, porque o Durkheim fala que a gente tem os tipos de solidariedade, que é o quê? Tem a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. E essas duas solidariedades, elas trabalham juntas como se fosse um organismo vivo, né? Então, a solidariedade mecânica é qual? É aquela solidariedade, desculpa, que ela é imposta já do nascimento. Então, é a minha família, são os meus parentes. E aí a gente trabalha junto, a gente desenvolve funções juntos para que a nossa família permaneça. Já a solidariedade orgânica é aquela solidariedade onde ela foi formada a partir do tempo, né? Através das relações, elas foram formadas. E aí, para que essa solidariedade ela permaneça junta, esse organismo tem que estar funcionando. O Weber, ele fala que essas solidariedades, elas são vistas como engrenagens na sociologia dele. E essas engrenagens, ela tem que estar trabalhando juntas ao mesmo tempo. E se não acontecer isso? Se essa engrenagem ela não funcionar? Então, eu tenho que mandar a pessoa embora. Vocês lembram que no começo eu falei assim, que a gente ia pensar que a nossa empresa é uma empresa domiciliar, uma empresa familiar que vende queijo? Beleza. O meu pai, ele trabalha na minha empresa. Só que o que acontece? O meu pai, ele não está trabalhando da forma que ele deveria trabalhar. Aí o que eu faço? Eu vou lá e demito o meu pai. Mas ele é seu pai, que você vai demitir seu pai? Sim. Na burocracia racional, a gente não deve pensar que somos família. A gente deve pensar que somos a empresa, entendeu? E essa empresa tem que funcionar, não importa se é seu pai, se é sua mãe, se é seu irmão. Você tem que funcionar. Se não estiver funcionando, manda embora. O trabalho livre é aquele tipo de trabalhador que ele não quer ser mandado embora. Então, para não ser mandado embora, ele vai fazer de tudo. Ele vai se empenhar para desenvolver o melhor serviço possível. Então, sempre que ele estiver trabalhando, ele vai fazer alguma coisa que seja mais do que o serviço dele. Ele vai fazer o trabalho dele muito mais detalhado, muito mais caprichoso, para que ele consiga se manter, então, nesse serviço. E, por fim, a gente tem a contabilidade racional. A contabilidade racional é você fazer um balanço do que entra e do que sai da sua empresa. Então, se eu tive de lucro na minha empresa R$ 10.000, eu tenho que colocar que R$ 10.000 entraram na minha empresa e R$ 10.000 saíram da minha empresa. E aí a gente vai pensar o quê? A gente vai pensar colocar novos recursos dentro da empresa, tirar o salário dos seus trabalhadores, a gente vai colocar investir em maquinário para poder produzir mais. Então, fazer aquele balanceamento para que não haja desvios da empresa também, sabe? É basicamente isso. E nisso, o Weber fala que existem as formas de dominação legítimas. Essas formas de dominação, a gente pode pensar ela em 3 formas. E aí, primeiramente, eu acho importante a gente pensar nos conceitos de dominação. A dominação, ela é como se fosse aquela manifestação de poder. É alguém que tem mais poder do que eu, e deste modo ele faz com que o indivíduo obedeça às regras e siga o que ele aconselha que faça, entendeu? Na burocracia legal, vamos supor. Na burocracia legal, a gente tem o empregador e o empregado, que eu coloquei aqui como exemplo. A gente tem uma empresa.
E nessa empresa, eu sou o gerente e eu tenho o meu funcionário. O meu funcionário, ele não está fazendo o serviço direito. Então, pela minha dominação, pelo poder que eu tenho sobre ele, eu vou lá e falo para ele fazer aquilo. Ou se não, se ele não fizer, eu já falo logo, se você não fizer, você vai ser mandado embora. Então, isso é como. Vocês podem pensar nela como se fosse uma hierarquia. Então, as pessoas que têm mais poder vão mandar e as pessoas que têm menos poder vão obedecer. É basicamente isso. A dominação carismática, ela é aquela dominação que a gente vai ter uma pessoa, essa pessoa ela vai ser um ícone para aquela sociedade. Então, a sociedade ou a empresa vai ver aquela pessoa como se ela fosse um ídolo dos outros. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado também, gente. Um ponto importante aqui é que os vestibulares ou o Enem, ele pode cobrar essa parte carismática envolvendo a política. Porque na política a gente pode ver prefeitos, presidentes, pessoas que têm cargos dentro da política, que elas vão usar do carisma deles para poder manipular a sociedade. Então, vamos supor que se uma pessoa ela tem esse poder de manipulação, ela pode fazer algo errado e a comunidade vai estar apoiando ele. Então, eu falei para as pessoas que a gente está tendo a pandemia agora, né? E aí a pessoa fala assim, gente, vamos fazer uma manifestação aqui na rua, todo mundo sem máscara, não vai dar nada. A sociedade sabe que você ir para a rua com uma manifestação sem máscara vai ser um risco que você está correndo com a sua saúde. Mas pelo carisma daquela pessoa, você vai, ou a maioria vai, e julga isso como se fosse algo certo. Então, tem muitos exemplos dentro da história que a gente pode citar, como Getúlio Vargas, JK, são pessoas carismáticas que influenciaram e manipularam um pouco as relações. A parte tradicional ela já vai estar voltada mais com as relações que uma pessoa desempenha com a outra. Então, a gente lembra também dentro da história o, o coronelismo, quando teve aquele voto de cabresto, né? Quando as pessoas elas não tinham o voto fechado, o voto era aberto, e aí as pessoas iam e falavam, olha, se você votar em mim, eu vou te dar um gado, ou vou te dar um pacote de arroz. E aí muitas pessoas iam e faziam isso. Ou até mesmo elas eram obrigadas a votar nele, porque o voto era aberto. Em cidades pequenas, geralmente, acontece muito isso. Ou acontecia, na verdade, mas ainda hoje, se a gente for olhar bem a fundo, ainda acontece. De uma pessoa ter mais riqueza, e aí ela vai se candidatar e ela usa do poder dela, usa da manipulação, para que ela tenha, então, essa parte, né, de fazer essa dominação sobre ela. E aí, esses são os pontos mais principais do Weber, que a gente estuda. Aqui são as referências que eu usei. E aí agora eu vou voltar para o chat para a gente poder conversar, debater sobre esses assuntos. E se alguém tiver perguntas, vocês podem mandar, que aí a gente tenta responder.